Olá pessoal, tudo bem? Então eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês um pouquinho sobre como foi aí a feira USP das Profissões, mais especificamente a sexta-feira, que foi o dia que eu participei, né? E talvez você esteja estranhando essa parede um tanto quanto diferenciada, é que hoje eu não estou no meu laboratório. Na verdade, eu estou em outro laboratório que eu também tenho acesso, mas eu não gosto muito, porque no meu laboratório eu tenho a minha mesa gigante. Esse daqui contar por quê? Então, aqui eu não estou sozinha, tá? Então, eu prefiro outro, mas esse laboratório tem uma grande vantagem. Eu vou tampar aqui a marca porque eu não estou sendo patrocinado, mas esse laboratório aqui eu tenho Chococino. Então, gosto dele um pouquinho, porque tem Chococino, mas ainda prefiro o meu laboratório original com a parede branca, tá? Então, só para vocês não me estranharem aí, essa parede diferente. Mas sem grandes enrolações, né? Contar para vocês um pouco sobre em relação à feira, né? A feira esse ano eles fizeram uma coisa que eu achei assim bem interessante, eu gostei bastante, que foi para cada grande área do conhecimento, exatas, humanas e biológicas, eles separaram em duas tendas. Então tinha exatas 1 e 2, humanas que eles chamavam de humanidades 1 e 2 e biológicas. Essa eu não vi com muita atenção, mas eu também acho que era 1 e 2. Então assim, ao invés de 3 tendas, eram 6. E com isso realmente ficou mais espaçoso. É inclusive interessante que na tenda que eu estava, né, que era praticamente só engenharia e tinha também acho que geologia e oceanografia, mas o grande grosso assim, das coisas eram engenharias, então está muito próximo, né? E nesse ano eles fizeram uma coisa parecida que fizeram acho que em 2017, que não era um stand gigante poly, não. Eles separavam por cursos, então eu estava no stand Engenharia de Computação, que teoricamente estaria junto comigo o pessoal de Engenharia de Computação de São Carlos. Mas uma coisa que eu já percebo aí de bons anos para cá é que geralmente quinta e sexta tem gente da Poli e não tem de São Carlos, no caso de Engenharia da Computação, e de sábado lota de gente de São Carlos e da Poli quase não tem ninguém, né? Então costuma ser assim. Eu realmente não perguntei pro pessoal como é que foi sábado, então não sei dizer, né? Mas sexta-feira não tinha ninguém de São Carlos, então o stand era praticamente eu, tá? Inclusive, de manhã ficou eu, uma menina da computação e um cara da elétrica. Então, só que essa menina da computação, como ela é bichete, algumas perguntas mais específicas aí, quem tinha que responder era eu. Então, assim, eu falei muito. Muito. Eu não consegui parar de falar. Eu cheguei lá às 9, né, que era quando começava, umas 9h15 aí, e fiquei falando praticamente sem parar até as 5 horas da tarde. Tanto que sábado de manhã, quando eu acordei, eu estava sem voz mesmo, assim, a voz estava muito rouca. Mas tudo bem, acontece assim, foi um prazer aí participar disso da mesma forma. Mas realmente foi bastante frenético. E o que eu queria trazer para vocês aqui? Gente, a computação está em alta, do tipo muito, assim. Eu participo dessa feira, se a gente não for contar aí a pandemia, né, que era online, eu participo presencialmente dessa feira já umas 6 vezes aí, 6 ou 7 vezes, eu perdi a conta já. E eu nunca atendi tantas pessoas quanto eu atendi na sexta, então realmente está muito em alta. Assim, fazendo uma estimativa um tanto quanto grosseira, eu falei com por volta de 400 pessoas na sexta-feira, o que é um número bem grande. Ainda mais que eram raríssimos os casos, só um ou outro que tinha gente lá perdida. Geralmente eram pessoas que queriam computação e, mais especificamente, a maioria realmente queria engenharia de computação. Uma ou outra, até eu conversando, né, ficou mais claro que o perfil daquela pessoa era mais para ciência da computação. Tudo bem, como eu sempre falo, não sou clubista nesse sentido, mas a maioria que falou lá, realmente, eu conversando com eles, né, era um perfil mais para engenharia de computação. Então, interessante aí, essa questão da computação está em alta. Quem sabe esse ano a nota de corte da carreira computação aumente até, pode ser que isso venha a acontecer. Da carreira que engloba a engenharia de computação aqui da Poli, eu acho que não. Já fiz vídeo falando sobre isso, não vem ao caso aqui, tá? Mas a carreira de computação, a nota de corte, não estou falando da nota de ingresso. A nota de ingresso, os dois casos é capaz de subir sim, porque está bem alto, tá? Mas assim, só relatando isso para vocês. Casos curiosos que eu encontrei lá e que eu acho engraçado a gente falar aqui, claro, sem expor ninguém, né?
teve um cara que veio falar comigo e assim, eu sempre pergunto, falo, e aí, tá com dúvida entre vários cursos, qual que é? Gente, 95% dos casos estou em dúvida entre engenharia da computação e ciência da computação, qual que é a diferença entre os cursos? E aí eu até brinco que eu fico me sentindo um NPC, né? E aí como as lives NPC estão em alta, é quase isso daí. Então, a pergunta que eu respondi umas, sei lá, 100 e poucas vezes no dia foi qual que era a diferença entre engenharia da computação e ciência da computação. Então era quase uma coisa NPC, assim, porque minha resposta sempre era a mesma, afinal, né? Claro, uma outra variação de palavra, mas o grosso da resposta era sempre o mesmo. Mas voltando aqui, né? De casos curiosos, né? Teve um cara que veio falar comigo, né? E aí ele falou, eu tô em dúvida entre engenharia de computação, fisioterapia e educação física. Aí eu falei, meu Deus, assim, realmente é bem difícil, porque você mistura exatas com biológicas, realmente é uma dúvida muito complexa. Aí eu até brinquei com ele, né? Eu falei assim, cara, você é fortinho aí, pô, talvez educação física, né? Porque você ganha horas de academia, né? A academia faz parte do currículo, né? Só que tem que tomar cuidado, porque sabe como é, né? O suco vicia, o shape vicia. Não sei quem pegou essa referência, mas enfim, eu falei isso pra ele, né? Então, enfim, isso aí foi um caso curioso. Teve outros casos, assim, de cursos mais aleatórios, que foram sempre uma pegada parecida com essa. Claro, tem gente que chega lá de paraquedas, então não sei o que quero fazer na minha vida, estou passando em vários. Isso aí sempre tem, não tem problema, tá? Ainda mais se você não for do terceiro ano. Então, eu falei com gente do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano de cursinho, várias pessoas lá. Então, isso de, não sei meu curso, não sei qual curso que eu quero ainda, vocês têm um mês aí, pelo menos, aqueles do terceiro ano, né? E quem é do segundo ano tem pelo menos um ano para pensar nisso, então não falta tempo, tá? Não fiquem, então, aflitos com relação a isso. Uma outra coisa que eu achei, assim, bem curiosa e legal, foi o primeiro ano que isso aconteceu comigo, né? Eu tava lá falando, a gente fica no stand, assim, numa área mais nossa, e o pessoal fica meio que no corredor, assim, né? E aí uma moça, assim, aparentava ser mais velha, ela falou, posso ficar do seu lado para te escutar? Eu falei, sem problemas. Ela ficou do meu lado assim, né? Mais como se fosse dentro do stand. E aí que eu fui me tocar, essa moça que ficou do meu lado, ela é intérprete de Libras, então eu tava falando, ela estava fazendo, né, os sinais em Libras correspondentes para a menina que estava com ela entender. Então assim, achei muito legal e nunca tinha acontecido de ver alguém, né, de Libras assim, né, ao vivo do meu lado fazendo assim. Achei muito legal essa experiência. Até tentei falar um pouco mais devagar e alto, porque lá realmente era bem, todo ano é assim, sempre faz muito barulho, porque tem barulho de fundo, né? Então, também por isso que eu acabo o dia quase que sem voz. E esse ano foi o primeiro ano que eu fiquei o dia inteiro. Geralmente eu fico 2 manhãs ou 2 tardes. Esse ano eu fiquei o dia inteiro. Então, realmente foi bem puxado aí ficar falando. Mas também foi bastante gratificante. Quando eu falei que, eu falei com 400 pessoas por volta do dia de hoje, né? Alguns falaram, é porque você é famoso, né? Inclusive um professor me zoou, falou, porque, claro, no nosso stand tinha o garoto propaganda do PCS, mas não, assim, de todo mundo que eu falei, eu acho que uns 15 aí já me conheciam do YouTube e foi um prazer encontrar, né? Esse pessoal, várias zoeiras que tivemos aí no momento da feira. Inclusive, uma coisa também que eu fiquei, assim, bastante feliz é que... tinha uma galera que estava trabalhando na sexta-feira, não só da computação, mas de outros estandes da Poli, né, que eu passei por lá para dar um oi pra galera, conversar com o pessoal, né, que naquela época participaram da feira como vestibulandos e hoje em dia estão do outro lado, né, participando agora como universitários, ajudando os vestibulandos. Então, super legal isso, assim, eu fico muito feliz de ver esse movimento, né, de você mudar de papel, de ora estou sendo ajudado, agora estou ajudando. Então, realmente, muito legal isso. Inclusive, um colega nosso do canal, que talvez ele apareça nesse vídeo, talvez não, né? Esqueci o nome dele, esqueci o nick dele do YouTube, mas o nome dele é Bruno, tá? Que ele queria me encontrar faz tempo, me encontrou lá. E aí, como ele era da produção, eu falei assim, cara, vai ajudar lá o pessoal, pô. Vai dar dicas para vestibulandos aí. E ele ficou um pouquinho lá, ajudando o pessoal. Então, é bem legal isso daí mesmo, tá? Não sei se eu tenho mais o que falar assim, sobre o evento. Eu sinto, assim, claro, a computação estava bombando, mas eu também sinto, em linhas gerais, que o evento estava bem cheio. Assim. Se bobear, a gente bateu o recorde aí dos anos anteriores do número de vestibulandos, o que é muito bom mesmo, tá? Então, assim, que bom que o pessoal está cada vez mais
indo atrás dessas informações. Uma coisa que eu me lembrei agora. Fora o pessoal me zoando, falando assim, nossa, você realmente parece um NPC pelo que eu falava, né? Teve um caso que foi muito engraçado. Tudo bem que eles não vão ver esse vídeo aqui, então, enfim. Mas um grupo de três caras, né? 3 alunos do ensino médio vieram lá no stand. Aí eu perguntei para eles, vocês querem o nosso curso? Eles, não, a gente está fazendo um trabalho que a gente tem que escolher 3 stands e fazer perguntas pro expositor. Eu falei assim, então vamos lá, eu ajudo vocês a tirar 10, né? Eu fiquei zoando lá eles, fazendo assim umas respostas mais espalhafatosas do tipo, siga seus sonhos, você consegue não sei o que, pra eles escreverem isso e colocarem lá e tirarem nota 10 no trabalho. Mas sim, em linhas gerais foi isso, tá? Acho que não tenho muito mais o que falar não. Estou brincando com o pessoal que ano que vem eu vou fazer não é um manequim, mas eu não sei qual que seria o termo correto, mas um Felipe de papelão para deixar lá nos dias que eu não for aparecer. Aí eu vou colocar um QR Code na mão do papelão assim com o nosso canal, que assim fica mais fácil. Porque realmente eu falo no pessoal assim, gente, se vocês tiverem dúvidas, tem um canal no YouTube. Aí eu falava, é Felipe Valência. O pessoal, quê? É Felipe Valência, quê? Ficava tendo essas coisas assim. Realmente se tiver o QR Code fica muito mais fácil aí do pessoal chegar no nosso canal. Bem? Mas acho que eu tinha que falar isso. Não sei se vocês quiserem colocar aí impressões suas, de vocês que participaram da feira nas duas modalidades, vestibulandos ou então expositores, fiquem à vontade. Se cuidem e até o nosso próximo vídeo.